Bom, eu sou o Matheus e vou iniciar aqui a nossa apresentação sobre o nosso trabalho sobre os bens. Bem, primeiramente vamos conceituar o nosso objeto da relação jurídica. Primeiro, o conceito de coisa. A corrente majoritária entende que coisas são todos os objetos existentes na natureza, com exceção das pessoas, ao passo que bens são apenas coisas que têm valor econômico, que são suscetíveis de apropriação, animais, livros, automóveis, etc. Em síntese, coisa é o gênero do qual bem é uma espécie. Vale destacar que, contudo, no âmbito legal, é de notar que o legislador parece ter adotado a corrente que aponta exatamente o oposto da corrente citada acima, ao defender que coisas são os objetos materiais suscetíveis de valorização econômica. Já os bens têm acepção mais ampla, abrangendo os objetos dotados ou não de conteúdo patrimonial. Para essa corrente, bem seria o gênero e coisa a espécie. No Código Civil de 2002, na parte geral, há um capítulo dedicado aos bens, abrangendo os materiais e os imateriais. E na parte especial, um capítulo dedicado ao direito das coisas, para tratar da posse dos direitos reais que incidem sobre alguns bens, as coisas. Bem, agora eu vou iniciar a minha parte da classificação dos bens, que seriam os bens considerados em si mesmos. Nós vamos dividi-los de acordo com suas finalidades. Quanto à mobilidade, bens móveis, vai do artigo 82 ao 88 do Código Civil. São aqueles que podem ser movidos de um local para outro sem que seja alterada a substância ou a destinação econômico-social. A remoção de um lugar a outro pode ocorrer por força própria, se moventes, no caso dos animais, ou por força alheia, que são os móveis propriamente ditos, por exemplo, livro, caneta, fruta, etc. Os bens móveis podem ser classificados em por natureza ou essência. Vamos à definição destes. São aqueles que têm movimentação própria ou remoção por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômica. Compreendem tanto os semoventes, aqueles que se movem por força própria, exemplos animais, como as coisas inanimadas que possam ser transportadas de um lugar a outro, sem que se destruam, isto é, sem que ocorra alteração de sua substância ou de sua destinação social, exemplos, carros, lápis, cadeira, etc. O bem móvel por natureza é sempre uma coisa corpórea. B. Por antecipação. São aqueles mobilizados, transformados em bens móveis pelos seres humanos, em atenção à sua atividade econômica, por exemplo, fruta colhida, madeira cortada, pedra extraída, casa vendida para ser demolida, etc. Por receberem o tratamento de bens móveis, não exigem escritura pública para sua alienação e dispensam a vênia conjugal, autorização do cônjuge. Bem, letra C. Por disposição de lei. Essa categoria está disposta no artigo 88 do Código Civil. A. As energias que têm valor econômico: elétrica, térmica, solar, nuclear, eólica, radioativa, radiante, sonora, da água represada, etc. B. Os direitos reais sobre bens móveis: direito de propriedade fiduciária e as ações correspondentes. C. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações, direitos obrigatoriais, também denominados de crédito. Os direitos autorais e a propriedade industrial. Observação: navios e aeronaves, embora registrados e transmitidos da mesma forma que os bens imóveis, são bens móveis. Bem, agora vamos para a definição de bens imóveis, que consta no artigo 79 ao 81 do Código Civil. Bens imóveis ou bens de raiz são aqueles que não podem ser transportados sem destruição de um lugar para outro. A remoção causaria alteração de sua substância ou de sua forma. Compreende o solo e tudo quanto lhe for incorporado de maneira natural ou artificial. Por natureza ou essencial, é o solo e tudo quanto se lhe incorporar naturalmente. Exemplo: árvores, frutos, pedras, espaço aéreo do imóvel e seu subsolo. Estes dois últimos com restrições próprias do Código Civil. B. Por acessão física, industrial ou artificial, são os bens que o homem incorpora no solo de forma artificial ou permanente. Não podem ser retirados em regra sem destruição, modificação, fratura ou dano. Uma exceção é uma casa de maneira pré-fabricada, um exemplo de bem imóvel.
Outro exemplo, se o prédio for demolido para reconstrução, os materiais continuarão sendo tratados como imóveis. Se a demolição não tiver esse propósito, os materiais passarão à condição de móveis. C. Por acessão intelectual. São móveis que são imobilizados. Como exemplos de bens imóveis por acessão intelectual, a doutrina costumeiramente aponta os ornamentos, vasos, estátuas nos jardins, cortinas, etc. Máquinas agrícolas, animais e materiais utilizados para plantação, escadas de emergência justapostas nos edifícios, gravadores, aquecedores, aparelhos de ar-condicionado, etc. D. Por disposição legal. São os bens considerados imóveis por força da lei para receber maior proteção jurídica consistente em regra na exigência da escritura pública para a disposição de direitos. É o caso da herança, direito à sucessão aberta, Código Civil, artigo 80, inciso 1. Considerada bem imóvel, ainda que composta só de bens móveis, para a cessão direta de direitos hereditários. É exigida a escritura pública, artigo 80 do Código Civil. Podem ser considerados bens imóveis os seguintes direitos constituídos sobre imóveis: propriedade, superfície, servidão, usufruto, uso, habitação, direito de promitente, comprador, hipoteca, direitos reais imóveis e ações que os asseguram e o direito de sucessão aberto. B. Quanto à fungibilidade. Item 1. Bens fungíveis. São bens móveis substituíveis por outros da mesma espécie. Qualidade e quantidade. Exemplo: dinheiro, milho, água, etc. Partes podem transformar mediante simples manifestação de vontade, contrato, ou bem fungível em infungível. 2. Bens infungíveis. São bens personalizados ou individualizados. Pode ser móvel ou imóvel. Exemplo: veículos automotores, chassi único, obras de arte. A infungibilidade pode resultar da natureza do bem ou da vontade das partes. C. Quanto à consumibilidade. 1. Bens consumíveis. São bens móveis cujo uso importa a destruição imediata da própria substância, bem como aqueles que podem ser alienados. A. Consumíveis de fato. São os bens cujo uso importa na destruição imediata da própria substância ou na sua extinção. A consumibilidade é natural, por exemplo, frutas, verduras, etc. B. Consumíveis de direito. São os bens destinados à alienação. A consumibilidade, característica dos bens consumíveis, é jurídica. Exemplo: livros e automóveis à venda em uma loja. Item 2. Bens inconsumíveis. São os que podem ser usados de forma contínua e reiterada, sem que isso importe na sua destruição imediata. Os bens inconsumíveis caracterizam-se pela possibilidade de retirada de suas utilidades, sem que seja atingida sua integridade. C. Quanto à divisibilidade. Bens divisíveis. São aqueles que se podem fracionar sem alteração de sua substância, do seu valor, ou que gera prejuízo de uso a que se destinam. Exemplo: um saco de feijão é divisível, pois pode ser fracionado em 2 ou mais partes, mantendo suas características originais. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação legal ou por vontade das partes. 2. Bens indivisíveis. São os bens desprovidos de caráter fracionário devido à própria natureza do bem, à disposição legal, à manifestação das partes ou a seu caráter econômico. Exemplos: tolo reprodutor, automóvel, obra de arte, direito à sucessão aberta, herança, que é considerado indivisível até o momento da partilha, o condomínio forçado instituído pela uso-campião coletiva. Item D. Quanto à indivisibilidade. 1. Bens singulares. São aqueles avaliados em sua individualidade e representados por uma unidade autônoma independente dos demais, mesmo quando reunidos. Em regra, os bens são singulares, somente serão considerados coletivos quando houver determinação legal ou determinação das partes. 2. Bens coletivos são aqueles constituídos por bens singulares. A. Universidade de fato, universitas rerum. São bens singulares pertencentes à mesma pessoa que tenham destinação única. Exemplos: rebanho, biblioteca, pinacoteca, frota, floresta, cardume. B. Universalidade do direito. São um complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Exemplo: herança, patrimônio, massa falida. Bem, essa foi a minha parte do trabalho. Espero que todos tenham compreendido bem. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Guilherme Gonçalves Jurado,
E agora eu vou falar sobre bens corpóreos e incorpóreos. Em primeiro lugar, é necessário ter em vista que, apesar dessa divisão ter sido adotada pelos romanos, não foi incluída no Código Penal de 1916 por conta da falta de interesse prático. Em síntese, bem corpóreo é aquele que possui existência física, material, podendo ser tangido pelo homem. Já o bem incorpóreo possui existência prática ou ideal, mas tem que possuir valor econômico. Vale destacar que os direitos reais têm por objetivo bens corpóreos, e quanto à transferência desses, é feita mediante compra e venda, doação ou permuta. Já os bens incorpóreos são feitos mediante cessão. No entanto, a jurisprudência tem admitido remédio possessório, versando aquisição de linhas telefônicas, direito autoral, direito de crédito e até mesmo fundo de comércio. Olá, meu nome é Ana Beatriz Novaes e nesse trabalho de direito privado eu vou começar falando sobre patrimônio. Ele é constituído pelo conjunto de bens pertencente a um titular. O patrimônio ele abrange as relações jurídicas, passivas e ativas do titular, e é o complexo das relações jurídicas que tem valor econômico de uma pessoa. Ou seja, o patrimônio restringe-se aos bens que valem dinheiro. É importante falar também que as relações afetivas da pessoa, os direitos personalíssimos, familiares e públicos não economicamente apreciáveis, que também são chamados de direitos não patrimoniais, eles não integram o patrimônio. Então, não se admite a pessoa sem patrimônio, pois todo homem em sociedade efetua negócios e participa de relações jurídicas econômicas. Dessa forma, não se pode excluir as suas obrigações, ou seja, seu lado passivo. Há duas teorias que são citadas quando o assunto é patrimônio. Vou começar falando da teoria clássica, ou também chamada de teoria subjetiva. Ela defende que o patrimônio é uma universalidade de direito, unitário e indivisível, que se apresenta como projeção e continuação da personalidade. Tem também a teoria realista